Vamos começar o episódio de hoje com um pequeno exercício. Entre ingressos vendidos, compras na loja oficial e cliques no aplicativo do clube, imagina só comigo o tamanho da estrutura digital que envolve um clube de futebol nos dias de hoje. Mais especialmente, se esse clube de futebol for um clube de massa, um dos maiores clubes do Brasil, e por que não, do mundo. Eu sei que alguns torcedores do outro não vão gostar disso que eu falei agora, mas sim, é um dos maiores clubes do mundo. Muita coisa, né? Pois é, proteger essas informações é uma missão delicada e difícil. E é aí que entra a figura do DPO, um cargo que tem ganhado cada vez mais protagonismo dentro da cibersegurança. E é sobre isso que vamos falar no episódio de hoje do Safe Talks. Safe Talks, o podcast feito por e para quem respira segurança da informação. Olá, eu sou o Alan Costa e o seu host, o seu apresentador aqui no Safe Talks. E a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, é a que deve estar na tua cabeça, né? Eu acabei de falar do DPO, mas afinal de contas, o que é que faz um DPO na prática, o famoso Data Protection Officer? Por que essa função se tornou tão importante no Brasil pós-LGPD? E como é exercer esse papel dentro de um clube com milhões de torcedores? Para me ajudar a responder essas e outras perguntas, eu conto hoje com a presença ilustre do advogado, perito digital e principalmente DPO do Corinthians, Walter Causa Neto. Seja muito bem-vindo, Walter. Bom dia, Alan. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, trocar um pouco de conhecimento aí com vocês, contar um pouco da história, né, do que faz o DPO, né, como é isso dentro de um clube de massa, e por que na verdade essa função está se tornando importante e as tendências aí para o próximo ano, né? Maravilha. Eu quero começar com uma pergunta bem objetiva. Quando é que o Corinthians vai virar SAF, afinal de contas? Brincadeira, não precisa se preocupar em responder isso, não é para falar disso que a gente está aqui. A gente está aqui para falar de cibersegurança, do papel do DPO, e eu queria que você começasse, Walter, eu sempre faço isso com todos os nossos convidados, né? Queria que você usasse o microfone para contar um pouco da tua história, né, da tua trajetória, experiência de carreira, experiência de vida, seu trabalho no Corinthians, enfim, o microfone Perfeito. É todo teu nessa abertura aí. Muito obrigado, Alan. Eu, na verdade, assim, né, comecei a flertar com tecnologia na minha adolescência, 11, 12 anos, lá na década de 80, TK90X, revista Input. Eu tenho TK85 na caixa em casa até hoje. Nossa, cara. Que coisa linda, né? Aí aquele flerte realmente com programação, passava o dia digitando código para piscar uma estrela no meio da tela e falar, nossa, consegui. E aí tinha que gravar num gravador com fita. Gravador com fita, parafuso, cassete, a chavinha do Azimuth, vivi tudo isso, né? Mas foi um flerte com a tecnologia, eu já gostava de tecnologia, mas aí em determinado momento da minha vida eu apostei errado. Eu falei, não, isso não vai tecnologia, é datilografia do futuro, isso não vai dar nada, vamos para uma outra área, né? Errei completamente de cálculo e virei militar, né? Foi aí que eu, né, entrei pro exército, eu fui oficial do exército e lá comecei a lidar com sigilo e confidencialidade, naquela época com documentos físicos, tudo analógico, envelopes carimbados, né, senha e contrassenha. Aquilo existe mesmo, tipo dos filmes, assim, top secret e tal? Você tem ali já categorização de confidencial, de sigiloso. Os boletins internos naquela época que eram impressos, eles eram feitos para cada nível hierárquico. Dependendo do nível hierárquico, você tinha uma profundidade da informação ou a informação em si. Então já comecei a lidar com aquilo, né? Também foi uma experiência na minha vida e resolvi sair do exército e estudar direito, né? No início com uma ideia de trabalhar com propriedade intelectual. Tá. Que foi realmente uma das minhas especializações, mas a propriedade intelectual ela já flerta com a tecnologia de novo, né? Você começa a lidar com registro de software, né? Com patente, com marca, né? Com tudo isso. E aí em 2006 que começa a minha trajetória no direito digital. Em 2006, né? Isso que eu posso contar hoje aqui porque já é tudo passado, mas eu precisava descobrir quem era o titular do patodonald@hotmail.com. 2006, por quê? Porque esse e-mail estava acusando o então presidente da GM América Latina de uma fraude copiando os jornais do mundo inteiro. Então era um caso que parecia muito ilustrativo, mas que era muito impactante. Em 2006, o judiciário não estava pronto para isso. Tinha um livro sobre quebra de sigilo telemático, eu fui desmembrando isso tudo. Consegui uma liminar e ali eu já descobri que ia ser difícil plataformas ou teles cumprirem as liminares. Demorou um ano para a Telefônica, então cumprir a liminar. Cara, eu já sabia quem era a pessoa. Imagina em tempo de Alexandre de Moraes, isso aí meio país ia preso. Com certeza. Então ali começou a minha experiência com direito digital. Foi um caso impactante, a gente conseguiu a liminar efetivamente, conseguiu, né, desvendar ali oficialmente o que era.
E isso acabou trazendo clientes de digital para o escritório. Na época o escritório era um escritório mais focado em empresarial. E ali a coisa foi andando nesse caminho. 2006, os meus sócios falavam assim, você precisa escolher uma área séria do direito, né? Você gosta de tecnologia, internet, o que é internet? Em 2006, o que era internet do ponto de vista de interesse comercial, profissional, né? E assim, eu fui insistindo naquilo, eu gostava daquilo. E a situação veio, trabalhei com muita coisa ligada à tecnologia e direito, até que em 2017 começa a discussão aqui de uma lei de privacidade. E eu falei, cara, que tem um mercado interessante que envolve muitas das coisas que eu tenho experiência. Não é que assim, eu preciso me preparar muito para entrar nessa área. Não. A minha história tem um pouco a ver com as necessidades dessa área. Mas mesmo assim, aí o que eu fui fazer? Fui estudar LGPD? Não. Fui estudar compliance, fui estudar investigação corporativa, que eu entendi que ali tinha algo a mais. Tá. Não era a lei. A lei em si é uma lei de 60 e poucos artigos, que, né, não é esse, o ponto não é esse. E aí comecei a escrever bastante sobre o assunto, participar de muito grupo de discussão, peguei alguns projetos pilotos, pequenos e grandes, para o escritório de advocacia de amigo, vamos fazer uma adequação aí para ver como é que funciona, né? Comecei a fazer algumas empresas. E aí, né, surge o Corinthians na minha vida. Na verdade, eu tinha sido nomeado DPO da Sparco já, a Sparco que faz capacete, porque eu já advogava para a Sparco em outras áreas. Já tinha sido nomeado DPO, já tinha começado um projeto de adequação já numa estrutura um pouco maior lá. E aí, numa eleição lá para trás, teve uma discussão de violação ou não de dados no Corinthians. Aí 2 conselheiros, numa eleição do próprio Corinthians. Numa eleição do próprio Corinthians. Aí um dos conselheiros, né, foram 2 conselheiros que me procuraram, um até juiz, uma pessoa que já conhecia meu trabalho, e aí eles me ligaram no sábado, a gente precisa de um parecer se teve ou não teve violação. Aí, como corintiano, eu falei, legal, vou fazer isso na cordialidade, né, como contribuição mesmo para o clube. Estudei o caso, entendi que não houve violação, a chapa que estava sendo acusada de violação não foi a chapa vencedora, mas aquilo ecoou. E aí, quando entra o Duílio como presidente, ele entra com 2 propostas interessantes dentro das coisas do que eu sei, que era estabelecer compliance e proteção de dados. Certo. E aí eles abriram meio que uma consulta pública de escritórios, e eu falei, eu vou pegar esse caso aqui. E eu fiz uma proposta bem interessante, né? Fui bem compreensivo com o clube, sei como o clube trabalha, o Corinthians é um clube que gosta muito de fazer permuta, de coisas assim. Falei, beleza, vamos para cima. E aí eu assumi, lá em 2021, fevereiro de 2021, assumi a adequação primeiro. Aí me fizeram, você vai ser o DPO? Eu falei, não, de jeito nenhum. Mas aí você pega amor pelo projeto, né? E é um projeto bastante interessante. E aí eu assumi a posição de DPO logo em seguida, já, né, quase 5 anos aí, vai fazer 5 anos, um projeto muito interessante. Mas eu brinco ali, eu falo que eu tive muito mais coragem do que noção. Uma coisa que você falou na introdução, assim, a quantidade, a complexidade de informação, de dados que eu tenho ali é absurda. Eu imagino. E falando especificamente, né, da função do DPO, né, daquilo que é o dia a dia dele, né, quais são as principais responsabilidades que você tem, tanto do ponto de vista legal quanto do ponto de vista operacional, ocupando essa posição? O DPO, ele nasce ali, né, no artigo 41 da LGPD, é uma obrigação, né, você ter publicizado um responsável. Na verdade, é quase o ombudsman da nossa época, né, mas vem aquela ideia de que a NPD, né, institucionalmente, já com base na lei, quer saber com quem falar e o titular quer saber com quem falar. Você tem que ter um responsável. Eu acho que o que veio ali, indo um pouquinho mais a fundo, mas o que veio como sugestão de nome na lei não foi muito feliz. Entendi. Porque veio a ideia de encarregado. Por que meio que deixaram isso de lado? Porque dentro do organograma de uma empresa, o encarregado, ele tem uma posição que não é uma posição que tem autonomia necessariamente. E para você ser DPO, você precisa de autonomia. Entendi. Por isso que fugiram para a ideia de um DPO, que dá até uma ideia aí de se leva, não é, mas dá essa ideia porque você precisa ter autonomia, você precisa ter condição de organograma, de entrar na sala do presidente e falar, amigo, você não está fazendo a coisa correta, precisa ser assim, assim, assim. Agora, se você é um encarregado, com essa ideia de encarregado, então o termo não foi muito feliz ali. Entendi. Né? Nada contra o encarregado, pelo amor de Deus, não é nada, mas é pensando na necessidade de autonomia do cargo. Né? Então, assim, o que faz o DPO? Ele, basicamente, ele tem 3 funções, basicamente, né? Muito mais que isso, que é falar com a agência nacional, né? Com a autoridade fiscalizadora, né? Com o órgão responsável, com a agência, falar com o titular, né? O titular tem dúvida, o titular quer exercer o seu direito, teve um vazamento, precisa se comunicar, é papel do DPO, e garantir que tudo que foi feito de adequação está funcionando dentro daquele ecossistema. E essa é uma das atividades mais complicadas, né? Manter a estrutura realmente adequada.
A gente sabe que política, se você fizer e não implementar, ela vai para a gaveta, ninguém nem sabe que existe. Então é um passo mais delicado. Mas muito mais do que isso, você tem que ser um gestor de documentos. Tá. Você tem que ser uma pessoa que sabe se comunicar. Você serve de ponte para áreas como tecnologia, direito, negócio, presidência, né, o board. Você acaba virando essa ponte. Então, você tem que ter algumas competências de comunicação, gestão de documentos fundamental, né? Você precisa ter tudo muito organizado. O que foi feito? O que é um processo? Como a gente não tem, dentro da nossa legislação, um selo de certificação, embora muita empresa queira fazer, não é reconhecido, né, pela NPD hoje, nem pela Justiça. O que acaba acontecendo? Você precisa ter um conjunto de documentos que prova toda a trilha que você andou. Então, assim, as atas das reuniões, os treinamentos, as políticas que foram implementadas, a resposta a eventuais dúvidas ou incidentes, tudo isso, os consentimentos, revogação de consentimentos, você precisa ter ali uma gestão de documentos muito importante. Isso é um dos grandes passos. Né? E entender de compliance, porque é uma regra de compliance. Então, assim, muita gente fala, vou estudar a lei e diz, né, eu estudei a lei, eu sou especialista em LGPD, pelo amor de Deus, não é sobre isso. É sobre mudar cultura. É muito profundo isso dentro da empresa, né? Esse é um ponto muito interessante, né? Porque, inclusive, era a próxima pergunta que eu ia te fazer, né? Qual é o perfil do profissional ideal para essa posição, para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, e pensa, eu almejo me tornar um DPO. Qual é o perfil ideal? Porque você falou de coisas aí que, teoricamente, são até meio contra-intuitivas, né? Por exemplo, eu tenho que ter muito o cuidado com o processo, com o detalhe, etc. Isso, normalmente, leva a perfis profissionais mais introspectivos, mas você tem que ser bom de comunicação, porque você tem que comunicar esse negócio, você tem que defender as ideias, você tem que justificar, e aí você está falando de um perfil que é mais extrovertido. Como é que é isso? Qual é o perfil ideal para uma posição como essa? Eu brinco, a minha resposta clássica chama ornitorrinco. Você tem que entender um pouco de tecnologia, você tem que entender um pouco de direito, um pouco de regulação, um pouco de pedagogia, um pouco de psicologia, um pouco, né, um pouco de tudo. Na verdade, é um profissional. A segurança da informação, ela chegou num ponto, né? E aí eu ouso falar nessa casa, que vocês são especialistas, mas ela chegou num ponto de multidisciplinariedade muito grande. Perfeito. Ela envolve todas as áreas, né? Eu como um pouco mais antigo, lembro do TI lá escondido, né, no porão, que foi crescendo, né? E era uma área secundária, aparentemente, dentro das empresas, e hoje é o motor da maioria das empresas. Perfeito. Então, assim, a gente pegou aquele cara que ficava lá, guardadinho, escondido, e não queria falar com ninguém, deixa eu fazer meu trabalho quieto, né? Faz a OS, deixa eu fazer meu trabalho quieto, para ele se tornar um dos influenciadores da decisão. E muitas vezes esse perfil não fica muito claro, e às vezes o DPO, por estar no meio, ainda que não seja a responsabilidade dele, né? Isso é uma coisa importante de falar, o DPO, a responsabilidade é a proteção de dados, dos dados pessoais, pessoa física, né? Mas eu não consigo, como profissional, abrir uma caixinha e ver que tem riscos, vulnerabilidades que vão um pouco além do dado de pessoa física e não alertar. Perfeito. Eu acho que eu não posso falar, não, isso não é problema meu. Eu vi sua camisa. Tudo que acontece dentro das empresas, das instituições do Corinthians, que envolve dados ou envolve informação, que envolve o jurídico, segurança, eu acabo tendo que, no mínimo, dizer, olha, vocês olharam isso? Então, assim, tem esse lado. Então, tem esse perfil muito complexo de você entender um pouquinho de muitas coisas. Você pode ser um especialista. O pessoal fala, o que é melhor, o DPO que vem do direito à tecnologia? Depende do perfil dele. Só que ele vai precisar estudar o outro lado. Não dá para você querer... tá na moda, agora é hype no direito falar de tecnologia, né? Eu vou nos eventos e você fala, pelo amor de Deus, o cara não entendeu ainda onde que tá o problema. E assim, não dá para você falar, não, basta estudar a lei. Não é isso, não é. Você vai ter que entender os processos, tecnologia, linguagem. O pessoal fala de juridiquês. Eu hoje convivo muito mais com o CISO do que com o advogado. E aí tem meus amigos. Cara, eu comecei a frequentar próprio de lá, que eu comecei a frequentar evento de CISO, eu ficava anotando todas as siglas para depois pesquisar, assim. E algumas eles se repetem, usam a mesma sigla para 3, parece chinês, né? Você tem a mesma palavra para muitos significados que você só entende no contexto. E aí até brincava, falava, cara, vocês reclamam do juridiquês? O que é isso, né? Mas você precisa entender disso. Porque você vai precisar falar com o cara de tecnologia na língua dele. Você vai precisar falar com a pessoa que atende portaria na língua dela. Treinar é isso, né? Muitas vezes um erro que eu vejo que as pessoas cometem é dar treinamento. Vamos fazer treinamento de LGPD na empresa. Aí chega lá e fica falando de fundamentos. O cara não quer saber fundamentos. Você tem que dizer assim, olha, na tua função, você precisa se preocupar com isso, você pode fazer isso, você não pode fazer isso. É esse ponto. E você tem que falar na linguagem da pessoa. Você imagina, na experiência do Corinthians, que é uma experiência muito feliz, assim, uma das instituições, de tudo que eu fiz
empresas grandes, fiz multinacional, mas lá que se realmente comprou o projeto. As pessoas acolheram a ideia de que existe uma área de proteção de dados e que é melhor ouvir primeiro. Que legal. Muito por conta de Isso treinamento. não é fácil, né? Não é fácil. Ainda mais numa estrutura que tem questões políticas, que tem realmente, a gente tem lá 18 chapas internas. Né, 18? A gente tem 300 conselheiros. O conselheiro, ele é um cara dentro eu não estou falando mal de conselheiro, pelo amor de Deus, mas é um cara dentro do organograma que ele não tem subordinação. Eu não posso obrigar um conselheiro a assinar um NDA. Perfeito. Eu tenho que convencê-lo a assinar. Se ele falar, cara, não vou assinar, eu estou aqui por força de mandado, vou participar da reunião e acabou, ok. Você tem que respeitar. É como se fosse um vereador no município. Né? Então, assim, é um projeto do Corinthians que como eles compraram... E como é que eles compraram, né? Voltando, retomando a linha de pensamento. Porque eu fui fazendo treinamento para cada área, com linguagem de cada área. Legal. Um dos mais legais foi o primeiro treinamento com o pessoal da Arena que atende catraca, que atende telefone. Porque eles tinham dúvidas e eles é que falam com o público. Então, assim, se eu chegasse lá, começar a falar... Dado pessoal, dado sensível, base legal, aquelas pessoas vão falar que esse cara é chato, gente, né? O jurídico chato, né? Agora, não. Como é que é a vida de vocês? O que vocês fazem? O que o torcedor faz quando ele chega na arena? O que ele reclama? Vamos entender? Alguém já passou por isso? Aí você traz um pouco para a experiência pessoal. E assim, você vai ganhando a confiança das pessoas e elas entendem que tem alguém que elas podem se socorrer, né? E assim, depois dos treinamentos, muitas vezes o meu e-mail enche de perguntas. O que é fantástico, sinal de que as pessoas estavam interessadas. Dá mais trabalho? Dá. Mas assim, ali eu tô criando cultura. Muito legal. Diferente de empresa, eu já fiz adequação de empresa que um ano depois a empresa veio e falou, mas o que foi feito? Foi feito tudo que tá aqui. Ah, mas é que a pessoa foi mandada embora. Ou seja, não implementaram nada efetivamente. Né? Por mais que você faz treinamento lá, não. Assim, às vezes vem até consultas que extrapolam um pouco a proteção de dados, mas que às vezes você olha e fala, tem um risco eventual de vazamento por conta disso. Vamos participar dessa discussão. Né? Por exemplo, um caso que eu posso falar muito interessante, o Corinthians fez há pouco tempo uma campanha contra a violência da mulher. A ideia inicial, o marketing teve uma ideia brilhante, aquilo foi super rápido, né? Eles pariram numa tarde aquilo para um jogo alguns dias depois. A ideia inicial, colocar o nome das vítimas reais que estavam já expostas na mídia. Que até é justo, juridicamente, né? Assim, tem problema de proteção de dados? Eu falei, proteção de dados não, porque são pessoas que faleceram, não é mais pessoa natural, não é mais minha praia. Eu falei, mas gente, vamos pensar no impacto disso? E aí o jurídico participou também, no final colocaram nomes próprios. Então assim, é uma forma de fazer, de não ser o jurídico do não, de fazer acontecer, mas sem criar impactos além do necessário, né? Ali foi uma campanha super legal. Isso acontece com bastante frequência, assim, de vir, às vezes, questionamentos de coisas que nem envolvem exatamente a área, mas que você pode orientar, que você pode contribuir. E assim, é um projeto que realmente foi comprado, muito legal, assim, a experiência, muito feliz. Muito bacana. E você criou uma metodologia chamada CNK Digital Trust. Queria que você contasse pra gente, né? Como é que ela funciona, como é que ela ajuda as empresas nesse processo de amadurecimento digital aí. Criei essa metodologia, né? Eu tô, como eu disse, desde 2017 fazendo adequação de empresas. Eu fiz escritório de advocacia de 400 advogados, escritório de 5. Tive mais dificuldade no de 5 do que de 400. Fiz multinacional super estruturada em que eu tinha que fazer a adequação alinhada com o GDPR, mas cumprindo o LGPD. Por mais que são parecidos, mas tem umas pegadinhas ali, né? Que é você tropicalizar a norma global da empresa. Super tranquilo, porque era uma empresa super rígida de políticas, né? E fiz empresas nacionalíssimas daquela que o dono fala, não, isso não é importante, aí você não consegue implementar. Mas o que eu senti na minha experiência, estando dentro das empresas fazendo adequação, e por que eu trouxe essa ideia do Digital Trust? A pessoa me contrata, muitas vezes, para fazer adequação de LGPD. Eu chego lá, já existem políticas de compliance que muitas vezes não foram implementadas efetivamente, mas elas existem. Aí você começa a criar a regra aqui, se você não estudar a regra que existe aqui já de compliance lá, você pode criar confronto de normas, incongruências. E isso às vezes nem está implementado. Aí, além disso, atualmente, muito do que tem acontecido, o pessoal que pede LGPD confunde um pouco as coisas, até pelo ruído todo do mercado, e pede governança de IA. Então eu comecei a olhar e falei, gente, eu preciso fazer uma coisa que atende todas as necessidades de uma forma uníssona. Então assim, quer que eu faça a sua adequação de LGPD, mas vamos olhar o todo?
Vamos fazer, se você não tem compliance, vamos fazer compliance, LGPD, governança de IA, segurança da informação como um todo, do ponto de vista segurança da informação do ponto de vista regulatório. Não tenho a pretensão de entrar nas esferas técnicas. E isso começou a funcionar de uma forma bastante interessante, porque as empresas às vezes nem sabem se tem ou não compliance, muitas empresas, né, a grande maioria, ou se tem, não é nada que foi feito de forma personalizada. Esse é um ponto que a LGPD traz muito pra gente. É o que eu falo, é o que eu falei, o treinamento é para o que o cara vai fazer. O que eu uso no treinamento? A política, não a lei. É o que essa empresa tem de cultura, né? E aí começou a funcionar assim. Então eu comecei a entregar para as empresas esse pacote. Inclusive, médias empresas estão procurando isso, por quê? Qual é a atração hoje do mercado de proteção de dados? São as grandes empresas cobrando dos seus terceiros. Que esse é um dos pontos críticos, né? Perfeito. E aí, assim, essas empresas menores, muitas vezes não têm uma governança de uma forma global, como é a proposta do Digital Trust. Então eu tenho feito isso. Eu chego e faço uma adequação de cabo a rabo ali. Governança, né, compliance puro, proteção de dados, segurança da informação, governança de IA e até pela minha experiência no que é possível a parte de propriedade intelectual também, que às vezes as empresas não olham para isso. Então é uma forma de você pegar toda essa parte regulatória que, né, a cultura da empresa nacional, ela às vezes não leva isso tão a sério, e entregar um pacote que faz sentido do começo ao fim, que as políticas falam entre si, que a linguagem é a mesma, que os treinamentos podem englobar pontos diferentes dessas áreas, né? A gente no escritório já tinha experiência do compliance em algumas empresas, né? Eu respondo como compliance officer por algumas empresas. Eu falei, não, dá pra gente criar uma estrutura que uma coisa fala com a outra, que fica uma coisa que faz sentido, né? Então esse é uma coisa que eu criei agora no segundo semestre desse ano. Estou fazendo essa implementação em algumas empresas, está sendo bem interessante. Legal. E é a minha aposta para 2026 é mudar a cultura. Tenha registrado isso, né? A propriedade certeza, intelectual. Legal. Vamos voltar agora um pouquinho para o Corinthians, Walter. Eu queria te explorar um pouco nesse sentido. Queria saber o seguinte, né? Num clube de massa como esse, você já falou, né? A quantidade de dados é um negócio anormal, é uma complexidade gigantesca. Vamos afunilar isso um pouco mais, né? Que dados precisam ser protegidos, né? Qual é o tamanho do desafio que isso traz? Na introdução você falou diversos pontos, mas assim, um ponto que foi o que mais me tirou o sono no começo, você não falou ali, porque às vezes a gente não imagina isso. São os dados das crianças. Eu tenho, por exemplo, no Corinthians, o chute inicial. O que é o chute inicial? É como se fosse uma franquia, na verdade são escolas de futebol espalhadas pelo Brasil inteiro, muitas vezes em estruturas simples, em comunidades, que a pessoa não tem infraestrutura quase nenhuma. E quando eu cheguei, a primeira coisa que eu falei, dado de criança, precisa levar isso a sério, notifiquei todo mundo. Muitos disseram, se é assim eu tô fora. Caramba. Aí você vai acabar com toda a possibilidade de desenvolvimento social que o esporte traz, para cumprir rigidamente uma legislação. Aí ali eu falei, cara, isso vai ser muito mais difícil do que eu imaginava. E ali eu tive que criar alguns protocolos, muitas vezes físicos, de situações físicas, para que essas escolas nessas comunidades pudessem continuar existindo, trocando informação com a gente, trazendo dado, porque são escolas que tratam dados de criança, de performance de criança e de saúde de criança. Se a gente for pegar uma lupa do órgão regulador, extremamente sensível. E aí, muitas vezes, sem um antivírus. Com um computador, mal ele tem um computador. Então, assim, aí eu tive que flexibilizar sem sair da lei. Perfeito. De uma forma, assim, foi um exercício que foi exaustivo no começo, mas foi tão legal que o responsável pelo chute inicial na época hoje trabalha comigo na área de proteção de dados. Foi legal. Que é o Ricardo, é um grande apoio ali dentro, que cria toda a parte dos treinamentos, dos eventos, ele cria tudo. E esse foi o primeiro ponto. Mas mais do que isso, né? O que eu tenho de dados ali crítico? Eu tenho a questão, por interesse da sociedade de mídia, os dados dos atletas profissionais, que isso é o que as pessoas pensam primeiro. Então, desde o dado do contrato, dado de saúde, dado de performance dele, isso tudo é tratado de uma forma muito lacrada lá dentro. Por exemplo, eu não tenho acesso a contrato de atleta profissional, porque eu não quero ter mesmo. Então já era uma exigência. Eu criei alguns modelos para aquele contrato de cláusulas. Se fugir daquilo, eles até me mandam, mas é raridade extrema. Não aconteceu, sinceramente, mas tem aquelas cláusulas, porque assim, quanto menos pessoas tiverem acesso àqueles contratos, melhor. Melhor, claro. E eu prefiro não ter. Né? A pessoa pode falar, curiosidade, não tenho curiosidade. Eu penso segurança, não penso curiosidade. Né? Então, assim, esses dados são importantes. Mas e o dado do torcedor? E o dado do atleta de base que vai jogar no clube, vem de um outro lugar e faz súmula na mão, como é
o esporte amador, e aí a súmula com o nome da criança, com a performance, vai para o lixo no final do dia. Isso tudo. Então começa a ficar complexo. Mais do que isso, né? Você falou que é uma massa de dados. A gente tem na plataforma do Fiel Torcedor, não é só Fiel Torcedor, são compradores de ingressos também. Okay. 2,5 milhões de usuários, é a estimativa. É maior do que a população de algumas capitais brasileiras. Pô, se fosse o Mirassol, sem nenhum demérito ao Mirassol, mas seria muito mais simples, muito mais simples. Eu estou usando o Mirassol de exemplo porque eu estou chateado com o Mirassol, meteu 2 no meu Vasco ontem, sei lá, nem sei o dia que foi. A vida do Vascaíno não é fácil, rapaz, porque a gente ganha 4 jogos, aí acha que agora vai dominar o mundo, perde 6 em sequência. É uma coisa inacreditável. E o Vasco está em boas mãos lá com proteção de dados, são grandes amigos. A gente tem isso, a gente tem uma comunidade. Que bacana. Até legal falar disso, né? Quem cuida lá no Vasco hoje é o William e a Mariana, que são pessoas bem bacanas. No Botafogo, o Alan, seu xará. E assim, a gente criou uma comunidade, né? Porque tá sempre nos eventos, tá tudo junto, pessoal, Grêmio e do Internacional também super parceiros, né? Mas curiosamente. Legal, mas assim, eu te interrompi, você falava da quantidade. São 2,5 milhões de usuários. Eu tenho muita amizade com o DPO do município de Porto Alegre, com o Newton. Virou um parceiro aí de estudo, de escrever junto. Ele não tem junto. Isso de usuário. Ele tem 1 milhão. 1,5 milhão, eu acho, ele tem. Não, acho que é 1 milhão de usuários. Então, assim, é maior do que um município. Uhum. É muito complexo. Eu tenho uma área de saúde complexa. Eu tenho... Tudo ali é muito grande, é muito complexo. Eu tenho... Primeiro que são 3 bases físicas. Eu tenho o Parque São Jorge, que é a sede administrativa e o clube desportivo. Eu tenho a Arena, que é gigante, não parece, mas é gigante aquilo. E aí tem o câmera, concessionário... Aquilo por si só é uma cidade, né? É uma cidade, exatamente. 40, 50 mil torcedores. São 49 mil ali, E eu tenho o CT, que é muito lacrado. O CT é o que preocupa menos, já é muito lacrado por estrutura. Então, assim, você tem uma multiplicidade de informações e dados correndo ali dentro muito grande. E de pessoas com muitos níveis hierárquicos e funções diferentes acessando partes dessa base de dados. Além disso, a gente tem parceiros que prestam serviço, por exemplo, o tiqueteiro, por exemplo, agora a biometria facial, que você precisa ter uma regulação com esses parceiros muito séria de contrato. Na história da biometria, que a NPD notificou os clubes, a gente não foi notificado porque a gente ainda não estava pronto, não tinha implementado. Tá. E foi legal porque eu pude gerar toda a parte de documentação já tendo lido as notas técnicas. Então, assim, eu já sabia a resposta da prova quando eu fui fazer a prova. Entendi. Não de forma irregular, eles notificaram primeiro, deram as notas técnicas primeiro e a gente criou depois, né? Mas teve um webinar da NPD esses dias voltando na questão da biometria. A biometria é uma questão muito séria, né? E o que eles olham ali? A questão... Porque a coleta da biometria nas arenas com mais de 20 mil lugares é por força de lei. Perfeito. Tá lá na base legal. De 16 mais, mas e da molecada 16 menos? E os clubes, por praticidade, faz para todo mundo. E aí vem essa questão, mas o 16 menos tem que ter opção. A gente criou opção, como eu já tinha essa... Então, assim, é trabalhoso? É. Em cada portão eu tenho uma catraca dedicada para 16 menos que não quis fazer biometria. Caramba. Então, assim, gerou um impacto? Gerou. Mas como a gente estava construindo as coisas todas ali, foi mais fácil. O difícil foi quem construiu e teve que voltar. Né? Aí é um pouco mais complicado. Isso também é delicado. Agora você falou de compra de ingresso. Esse é um outro problema, assim, que hoje com a biometria eu tenho menos. Mas o que acontecia? Na época era 1,5 milhão de usuários no sistema como Fiel Torcedor mesmo, né? E 49 mil lugares. Em 7 minutos esgotava a venda de ingresso. Abria e fechava em 7 minutos. Aí o pessoal começa a ligar bravo, tem toda uma questão. Eu cheguei a fazer carta de risco pedindo apoio psicológico, porque a pessoa começa a ficar nervosa, ela pode vazar dados. Então vamos, né, melhorar a qualidade de vida da pessoa que está atendendo o usuário. E assim, esse cara, ele ficava frustrado ali, né? Que ele não conseguiu comprar o ingresso, e aí ele vai para uma rede social. Aí ele vê na rede social lá, ingresso para o jogo de quarta-feira com desconto. Cara, você acabou no clube. Mas assim, é paixão. Futebol é diferente de uma empresa. Perfeito. Ali a gente lida com o patrimônio emocional do torcedor. Ele ganha R$1.000, ele se tiver que gastar R$1.000 numa camiseta nova, ele gasta, eu não sei como. Mas é paixão, é devoção, é uma coisa... E diferente da empresa privada, eu falo muito isso. Se o teu cliente se indispuser com você, ele vai para o teu concorrente. Quando você está num clube de futebol, se o teu cliente, torcedor, se indispuser com você, ele vai te tirar de lá. É assim. Não é ele que sai. Ele não vai sair, é você que vai sair. Então isso muda muito. E o que acontecia? Aí o cara vai para a rede social, clica lá no link e aí ele cai numa página falsa. No segundo semestre do ano passado, nós derrubamos quase 200 páginas falsas do Fiel Torcedor. No segundo semestre do ano passado. E 318 da vaquinha da Arena. Isso em 3 meses. Foram 3 meses de takedown ali de... E deve ter gente caindo à torta direito. E aí, como você falou, é paixão, É paixão. Aí o cara, ele entra, parece o Fiel Torcedor, o que ele faz? Login e senha.
Ele acabou de dar login e senha pro bandido. Perfeito. Aí abre tudo bonitinho, compra do ingresso. Aí ele põe os dados do cartão dele. E o sistema diz que não aceitou, que não passou, e dá a sugestão de um Pix para uma pessoa física. E o cara vai e faz o Pix, ele imprime o ingresso e ele vai para o estádio com o ingresso. O ingresso é falso, ele perdeu o dinheiro. Caramba. E ele deu os dados do cartão e ele deu login e senha. Então isso acontecia com frequência muito grande. É o que acontece, na semana que vem ele consegue comprar ingresso, isso antes da biometria, agora isso resolveu. Na semana seguinte ele consegue comprar o ingresso, o bandido com a senha dele entra no perfil dele e transfere o ingresso. E aí o que ele diz? O Corinthians vazou meus dados, o Corinthians foi invadido. Não foi! E aí a gente teve que fazer uma política de troca de senha. Intenso isso, intenso. Aí a biometria melhorou isso, assim. Realmente no começo teve alguns ajustes necessários, hoje está mais tranquilo. Hoje melhorou um pouco, mas assim, também tem a questão. Todo parceiro, todo patrocinador, toda empresa que quer fazer uma POC, muitas vezes o que ela quer? Acesso à base de dados. Perfeito. A gente fez uma mudança na área de TI, que assim, uma ideia minha, eu falei, agora só faz POC assinando NDA. Caiu pela metade o número de empresas que queria fazer POC, juro por Deus. Muita empresa, não vou assinar POC fazendo NDA, então. Então, não vai ter POC. Não vou assinar NDA fazer POC, então não vai ter POC, exatamente. Né? E é incrível isso, e parceiro, e fornecedor, e todo mundo quer acesso à base de dados. Aí você fica naquela, pra quê? Você vai assinar um termo, não sei o quê. É delicado, viu? O jogador de futebol, ele tem algum nível de consciência com relação à proteção dos seus próprios dados? Porque assim, vamos imaginar, né? Memphis Depay. Cara, o mundo tem interesse em saber tudo sobre esse cara. E você tem mais informação sobre ele lá do que a maioria das pessoas sonharia. A gente tem esse cuidado interno da segregação das informações e a gente dá treinamento para os atletas. Por exemplo, a semana passada eu fiz um treinamento para os atletas do chute inicial e para os pais. Porque, assim, uma rede social de um atleta é um ponto de interesse de ataque. Perfeito. Porque, assim, o cara tem credibilidade. Perfeito. Se o atleta de ponta, se um Memphis chegar lá, fala, gente, investe em tal lugar, eu investi, ganhei dinheiro, ou compra meu tênis de tal lugar, minha chuteira, minha camiseta, cara, vai cair 1 milhão de pessoas nesse golpe. Então, o que a gente faz? Dá primeiro esse treinamento da importância, né? Inclusive para as brabas a gente fez esse treinamento, da importância da rede social delas, porque muitas vezes são atletas, gente, é gente que muitas vezes não tem conhecimento técnico de tecnologia zero. O negócio deles é treinar, é jogar. E assim, os agentes muitas vezes também não têm essa maturidade de segurança da informação. Então a gente dá esses treinamentos desde os atletas de base para os professores. A gente criou uma pasta no Corinthians, chama pasta de integridade. Então tem o compliance, tem proteção de dados, tem gestão de risco e a gente traz gente de fora para dar palestra de antidoping, de racismo, de abuso sexual infantil. Então a gente faz esses eventos que é para de treinar um pouquinho, vocês vão passar 2, 3 horas com a gente ouvindo um pouquinho de cultura que pode influenciar na tua profissão. Entende o que é antidoping? A gente traz gente do Ministério da Saúde, do esporte. É super legal, traz o pessoal da Federação Paulista, que é para trazer conhecimento, é mudança de cultura mesmo, trazer conhecimento para o atleta, para o agente, para o professor. Fizemos um trabalho em setembro contra o abuso infantil, que veio uma profissional do Ministério da Saúde, que trabalha só com isso, ela criou 93 protocolos de segurança lá dentro, nesse sentido, é super legal. Eu falo até me emociono, porque é super legal. Porque é muito frágil pra gente, você tem um monte de professor, um monte de treinador, um monte de criança, gente. E assim, isso influi proteção de dados? Em algum ponto, sim. Em segurança da informação, sim. Né? E como é que a gente faz isso? Dá treinamento para todo mundo, explica, traz. E para os atletas também, porque o atleta, é o que eu estava falando, né? Voltando no ponto, ele não tem esse conhecimento. Às vezes ele não sabe, né? O atleta, às vezes, teve atleta aí que caiu nessa questão de assédio de bet, porque ele não tem, às vezes, conhecimento do impacto disso tudo. A cabeça dele é outra, ele está preocupado em treinar. Né? Ele não tem essa dimensão. E a gente traz essa dimensão. Né? Fala muito da questão das apostas, explica o que a lei faz, mas numa linguagem para o atleta, para o professor, para o treinador. Esse trabalho a gente faz. Então, assim, não vejo muito clube fazendo isso, né, sinceramente, mas é um trabalho que dá orgulho pra gente. O Corinthians dá muito orgulho, viu? De muitas coisas ali. Que legal. E tem que dar mesmo, tem que dar mesmo. Eu acho que isso talvez uma das grandes lições aqui desse nosso papo, né, para quem está nos assistindo, é o quão multifacetada é a atuação do DPO.
do profissional que está nessa cadeira, ou envolvido de alguma maneira com proteção de dados, né? Porque a gente começou falando de direito, depois falou de tecnologia, depois falou de comportamento, depois falou de preocupação, inclusive social, depois falou do atleta, que você tem que entender a psicologia dele, que é uma mentalidade de treinar, não é uma mentalidade de proteger o dado. Então é fascinante mesmo, né? Isso aí dava pra gente ficar aqui mais um tempão conversando, mas o pessoal da técnica já está me olhando ali, fazendo sinal que nós vamos estourar o tempo e tal. Então, Walter, eu antes de te agradecer, e vou agradecer muito, porque esse papo foi maravilhoso, eu queria deixar o microfone aberto para você, para uma última mensagem, um último comentário, o que você quiser, o microfone é teu, use como bem entender. Aí. Muito obrigado, Ale. Eu vou, né, até o que eu ia falar, quando você fala de muitas, né, da amplitude disso, eu fui chamado na OAB de Minas Gerais, há um mês atrás, num evento ali de tecnologia, para falar o que eles pediram, 10 passos para se tornar um DPO. Eu ri na hora da proposta, porque eles estavam querendo simplificar algo que eu sei que não é. 100 passos, não é aí eu consigo te dizer. Até um grande amigo que é DPO, já também antigo, ele brincou, ele falou, eu vou fazer a tua palestra para facilitar, vou na tua palestra para facilitar a minha vida. Eu falei, cara, é interessante. Aí quando eu mostrei, o que eu fiz? 10 competências. E mesmo para reduzir em 10 competências foi difícil, porque realmente você precisa ter um olhar multidisciplinar. É uma área para quem gosta de direito, gosta de compliance, gosta de tecnologia e gosta da atividade fim que você está envolvido. Né? Eu atuo hoje como DPO em fintech, eu atuo como DPO em empresa de tecnologia. Então, assim, se eu não tiver uma adesão ali com o negócio em si, dificilmente eu vou conseguir fazer um trabalho legal. Então, assim, não é só conhecer a lei, não é o advogado que fala, é uma oportunidade de mercado, não é galinha dos ovos de ouro. É uma área complexa que você vai estudar muito, que você precisa gostar, eu gosto, né? Então, assim, a dica que eu dou para as pessoas, quem quiser trabalhar, eu acho que é uma área que ainda tem muito campo, né? Só de pensando em clubes de futebol, a gente tem hoje na CBF 650 clubes, mais ou menos, 648, acho. Eu garanto que pelo menos 600 não tem um DPO. E começar num clube pequeno, às vezes não é uma atividade menor. Às vezes você tem muito mais chance de transformar cultura no pequeno do que no grande. Sem dúvida. Né? Então, assim, só pensando em clube de futebol, nós temos aí umas 600 vagas de DPO disponíveis. Se você vai pensar, né, em todo tipo de empresas que tratam massa de dados gigantes, né? Imobiliárias, cartórios, universidades, hospitais. Não, tem muito campo. É um campo que quem quiser, é um campo legal, é super desafiador, você não vai morrer de tédio, você também não vai ter um sono muito longo, noite nenhuma, mas gostando, e vai estudar. Estuda compliance, estuda investigação corporativa, estuda tecnologia, estuda segurança da informação, estuda um pouco de tudo. Né, que envolve a área, porque vai ser cobrado um pouco de tudo. E comunicação, né? O fim da história é a comunicação. Já que as diversas áreas da empresa dificilmente conseguem chegar, né, ali numa linguagem comum, né, que você seja esse tradutor, porque você vai estar com um pé em cada uma, em cada hora, num pé ali. Legal. Então a minha frase seria essa aí. E agradecer a vocês pela oportunidade. Muito bom o papo, sempre muito bom trocar. E para você que nos ouviu e ouviu o Walter falando da complexidade desse papel, o que eu tenho para te dizer é algo que você não pode perceber, mas que eu percebo aqui. Pelo jeito é complexo, mas vale muito a pena, porque Walter fala o tempo todo com um brilho nos olhos que é inspirador, muito bom. Onde é que as pessoas te encontram? Bom, me encontro no Instagram, @causaneto, CALZANETO, no LinkedIn também, Causaneto. Basicamente esses dois caminhos, né? E assim, 2026 promete, né? Até apimentando aí o teu fechamento, com a NPD virando agência, com as empresas cobrando, né, os seus terceiros. A gente nem falou de terceiro aqui, hoje pode ser um papo aí de terceiros. É uma área que promete crescer muito. E eu não falo isso com aquela oportunidade de mercado, eu respondo por um monte de instituição. Eu me preocupo mais do que fico feliz. Perfeito. Mas vai ser um ano aí quente. Maravilha. Walter, muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Acho que foi um papo tremendamente instigante. Eu, pessoalmente, gostei muito da nossa conversa. Espero que você também tenha gostado. E assim a gente chega ao final de mais um episódio do Safe Talks, o seu podcast que tenta te ajudar a percorrer de maneira mais segura essa estrada para o futuro, essa estrada para esse mundo digital. E nos próximos episódios retornaremos com mais assuntos quentes da área de cibersegurança, comportamento digital. E como sempre digo também, se você gostou do episódio, curte, compartilha, comenta. Se você não gostou,
comenta do mesmo jeito, manda pra gente suas ideias, aquilo que não ficou legal, sugestão de pauta. A gente está sempre de olho naquilo que você nos dá de feedback para que a gente possa fazer cada vez mais um podcast que seja útil para você no teu dia a dia, na tua profissão e na tua vida. Um grande abraço e até a próxima. Safe Talks, o podcast feito por e para quem respira segurança da informação.